Fala galera do Distúrbio na Força, aqui quem tá falando é o Matheus. E aqui é o Paulo. E hoje a gente vai continuar, atualizar até um pouco o nosso último vídeo, né? Falar de teorias. Teorias de Star Wars, porque a gente sabe que você está desesperado pra saber mais. O filme agora que ainda foi adiado, você vai ter que esperar mais tempo pra descobrir. A gente vai suprir aí esse intervalo com um pouco de teorias que a gente leu e algumas que a gente pensa também do que pode ser o futuro da saga. Até porque, como eles adiam o filme, só resta a nós, pobres mortais, que não tem conhecimento da força, especular o que vai acontecer. Então vamos pro vídeo. Começar esse vídeo aí já com um disclaimer falando sobre o que é ser nerd. Ser nerd é uma responsabilidade. Ser nerd não é simplesmente você assistir Big Bang Theory e falar que você é. Nerd é Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Quando você vai difundir uma teoria, você tem que, no mínimo, fundamentar essa sua teoria em alguma coisa. Não pode simplesmente você falar o que você acha. E aí surgiu aí no BuzzFeed, aí, muita gente compartilhou uma teoria de que o Kylo Ren seria bonzinho. Vocês já devem ter visto essa merda aí em algum lugar. Essa teoria diz que na verdade o Kylo Ren ele nunca foi mal, que ele só tava lá. Ele só se aliou ao Snoke e só foi pro Darkseid pra usar isso e matar o Snoke. E assim livrar a galáxia, ele seria o grande herói da saga. Vamos começar apontando os erros das teorias. Não faz o menor sentido. Porque, primeiro, que se o Kylo Ren estivesse lá só pra matar o Snoke, ele não teria tentado matar o Rey no final do filme. Só começa aí. Ele não teria matado o pai dele. Ele não teria matado o Han Solo. Eles colocam isso nessa teoria de que ele matou o pai dele porque pra meio que convencer o Snoke de que ele era mal. Você vai matar o seu pai só pra você convencer um cara e você fazer um cara. Darth Vader não fez isso com o filho dele. Não existe a menor chance de você, tipo, matar o cara só por causa disso. É uma teoria que muito provavelmente alguém aí viu a história do Snape, já que o ator parece o Snape, você quis transformar o Kylo Ren no Snape. Tipo, no Snape faz todo sentido a teoria na história do Harry Potter, mas na história de Star Wars não faz sentido nenhum, porra. E o próprio assim, se vocês conhecem o mínimo de Star Wars pouco, você sabe que o lado negro jamais é abusado pra fazer o bem. Não se flerta com o lado negro. O lado negro é o mal na essência, tipo... Quando, vou falar da Ameaça Fantasma, que quase ninguém gosta, mas quando o Qui-Gon levou o Anakin pra ser treinado, o Yoda já ficou com o pé atrás só por causa dele ter tendências ao lado negro. O próprio Anakin foi pro lado negro com um objetivo bom, ele queria salvar a mulher dele. Só que vocês viram o que aconteceu com ele, ele tinha um objetivo bom, só que ele usou o caminho errado pra atingir o objetivo dele. Pode ser que o Kylo Ren mate o Snoke? Pode, mas ele só faria isso pra se transformar num Dark Lord mais cruel. E aí entra uma teoria plausível que a gente acha que pode acontecer, que sim, eu acho que o Kylo Ren vai matar o Snoke, mas pra ele ter ascensão, pra ele assumir. Porque eu não acho que a Rey vai matar o Snoke, eu não acho que vai ser o Rey nem o Luke contra o Snoke. E ele tem muito essa necessidade de autoafirmação, né? Faria sentido ele querer, tipo, matar o cara pra ser pra ser maior do que o Darth... Porque fica claro que o Kylo Ren, ele vive a sombra do Darth Vader, né? Ele quer sair dessa sombra, talvez fazendo o que o Darth Vader não fez, que é matar o seu mestre, seja o que o Kylo Ren tá buscando pra poder, tipo, ser o cara, tá ligado? Mas já que a gente entrou em Snoke, vamos começar aí falando dele, né? Sim, é um personagem que a gente soube muito pouco dele no... Não tem quase nada. É nada. A teoria principal envolvendo o Snoke era de que ele seria o Darth Plagueis, né? Que é o mestre do Palpatine, introduzido no Vingança do Sith, no episódio 3. Ele fala lá quando ele conversa com o Anakin, começa a falar pra ele do lado negro, ele conta essa história do Mestre Plagueis. Darth Plagueis seria um cara que ele conseguiria manipular a força pra criar vida. Então ele seria tipo quase um deus, assim, envolvendo a força. Mas segundo ele, não conseguiu ele foi morto salvar a própria vida, sendo morto pelo Palpatine. Da onde que surgiu isso? Muita gente acha parecido, né, o design do Snoke com o do Darth Plagueis aí do universo expandido antigo. E falaram até que a música, isso eu não reparei, a música do Snoke parece com a música que toca quando o Palpatine conta essa história. Mas o primeiro canon do Star Wars não foi totalmente desconsiderado. Foi. Isso é uma coisa também que a gente... seria mais assim, É muito mais assim, algo que um fã quer. Que os fãs gostam do Darth Plagueis. É gostoso sonhar, mas... A trilogia do Darth Plagueis no universo expandido antigo é uma das trilogias assim, de livros que os fãs mais gostam, mais assim,
aclamadas. Então é um personagem querido que a galera queria ver de novo. Só que o próprio Andy Serkis saiu aí em entrevista esses dias dizendo que não tem nada a ver com isso, ele não é o Darth Plagueis. E na Comic Con perguntaram pro roteirista do filme, o Lawrence Kasdan, que escreveu junto com o J.J. Abrams, se o Snoke era o Darth Plagueis, e o Lawrence Kasdan nem sabia quem era o Darth Plagueis. Perguntou quem que é esse cara. Tá certo, jovem, você tá fazendo... tá certo. Então talvez não tenha nada a ver com isso, mas assim... Saiu aí nos Estados Unidos já a novelização do Despertar da Força, que é o livro que transforma o filme numa história mesmo. Então ele tem várias informações a mais. E nesse livro tá dito que o Snoke, ele revela um pouco mais. Ele fala pro Kylo Ren que ele já estava na ativa há muito tempo. Ele assistiu a queda da República, ele assistiu a ascensão e queda do Império. Então assim, a gente sabe que ele é um cara que tá escondido, ele tá nos bastidores há mais muito tempo. Só que ainda a gente não tem nenhuma base sólida pra falar o Snoke é fulano. Talvez seja só um personagem que realmente ficou nos bastidores e... Talvez ele possa até ser porque assim, no universo expandido antigo, mas eu acho que isso é muito difícil de ser desconsiderado porque faz muito parte da síntese do que é o Sith. Os Sith, eles primeiro surgiram como uma raça de seres mesmo, que manipulavam a força, eram maus. Depois, assim, vários seguidores do lado negro foram batizados com isso em homenagem a eles, porque foi uma raça que quase se extinguiu. Poderia ser que o Darth Plagueis fosse o último do Sith, de fato, da raça Sith, seria interessante também. Ou talvez o Snoke tenha sido... Darth Plagueis não, o Snoke. Tenha sido algo assim. E até por causa da forma dele já sabe que ele não vai ser aquilo, né? Ele deve ser bem menor, deve ser uma parada meio mágico de Oz, mais assim, fumaça espelhos do que... ele deve ter o tamanho de uma pessoa. Eu imagino quando eu vi ele, eu imaginei ele do tamanho daqueles alienígenas do episódio 2, dos que fizeram os clones, mais ou menos. Eu imagino um personagem mais ou menos daquele naipe de altura. Mas vamos pra falar um pouco dos outros personagens. E acho que outro personagem que tem muita teoria em cima, ou melhor, outros dois personagens, são a Rey e o Luke. Na questão de família, que a gente aqui acha que sim, a Rey é filha do Luke. Mas eu tava lendo uma teoria... Mas nos últimos tempos eu também tô cada vez mais assim, pensando talvez não seja. Às vezes eu penso que é muito... Parece que o filme deu muito a entender isso e ele queira desviar um pouco disso. Mas ela não pode do nada ter a força sem ter uma descendência forte, porque... A gente sabe também que vazou aí o roteiro do filme do Star Wars, que ele foi disponibilizado para os membros da academia votarem por causa do Oscar, e o roteiro vazou na internet. E o roteiro ele tem mais coisas também do que o filme mostra. E nesse roteiro, na hora que o Luke vê a Rey, ele diz lá que ele já conhecia ela. Então, assim, de fato, ele realmente conhece a personagem, ele tava surpreso dela ter aparecido, alguma coisa assim, e até emocionado, dá um pouco a entender disso, mas é só isso que fica no roteiro, não diz se ele é pai, mas também não nega isso, mas o que a gente sabe é que ele conhece a personagem. E pelo fato dele ter tido uma pequena academia de Jedi, vamos falar assim, com certeza o Rey pode não ter ligação sanguínea com o Luke, mas pelo menos com algum Jedi envolvido com o Luke. Eu tava pensando das outras vezes que eu assisti o filme, já assisti várias, 5 acho até agora, mas enfim. Uma coisa que eu pensei é que Sim, talvez eu vi essa teoria em algum lugar, mas até que faz sentido, o Luke poderia estar meio que agindo telepaticamente com a Rey. Porque, obviamente, ele sentiu o despertar. O Kylo Ren sentiu, e o Kylo Ren não é lá um cara muito avantajado na força, mas se o Kylo Ren sentiu, o Luke sentiu também. Sim. E o que isso poderia significar? Ele sentiu um despertar da força e a gente nunca conheceu um poder Jedi desse tipo, mas sim, poderia ser introduzido. Ele pode ter guiado ela. Ele pode ter guiado, e faria sentido até do ponto de vista do sabre, né? O que motivou ela a descer naquele lugar e pegar aquele sabre? Assim, não existe uma propriedade mágica no sabre até onde a gente conhece. Mas se ele tivesse na mente dela, ele poderia falar, o sabre tá lá, desce lá e pega. Porque que quando ela tava presa, ela virou e falou pro Stormtrooper soltar ela, do nada ela resolveu... Ele que incutiu esse poder, né? Pode ter sido, faz muito sentido isso. E isso significaria que ele conhece a menina também, né?
Ele teve contato telepático com ela todo esse tempo. Que nem com o R2, eu acho que ele também manteve com o R2, porque o fato do R2 ter acordado quando a Rey chegou, porque ele só acordou quando a Rey chegou lá. J.J. Abrams soltou uma explicação aí recentemente, falou que na verdade era que o R2 é um robô muito velho e da primeira vez que o BB-8 foi cutucar ele pegou a informação, mas ele demorou muito tempo pra processar e acordar. Mas foda-se o J.J. Abrams, a gente prefere acreditar que o R2 é um Jedi. Não, o R2 é o personagem mais zica de Star Wars. Ele tá vivo desde o primeiro filme. Ele é realmente velho, né? E não vai morrer, cara. Deve ter uns 90 anos. O R2 vai enterrar todos os personagens, tá ligado? Ele e o C3PO, né? Não, o C3PO vai ser enterrado também, um dia. Mentira, o C3PO ele... Eu gostei dele, tem que estar lá, tem que estar lá. Tem que estar os dois. Eu acho ele chato, mas é aquele chato necessário, né? É o chato então, legal, ele não é ele chato, precisa estar lá. Escroto. Ele não é o chato Jar Jar Binks. Mas enfim, essa aí é uma teoria que eu achei interessante, faz bastante sentido até da Rey. Mas aí também já tem a galera pirando com relação a ela, falando que ela talvez seja uma Kenobi. E na série Clone Wars, ele tem uma relação com uma menina, uma personagem. Dá a entender que eles têm um romance. Então, o que esses caras falam? Que talvez daí teria surgido uma linhagem Kenobi que a gente nunca conheceu. Bem difícil, O que eu acho que é improvável, por quê? Porque aí ele teria que criar mais personagens, criar uma história dos Kenobi, criar outra... Eu ainda acho bem difícil. Do ponto de vista narrativo, foi muito mais sentido falar que ela é filha do Luke. Você não vai ter que introduzir ninguém, você não vai perder tempo de tela criando uma outra história. Tipo, até seria foda. Seria legal saber de mas linhagem Kenobi. Ainda mais teria mais relação ainda com os Skywalkers, porque o Kenobi, tá ligado? Ele treinou o Darth Vader e treinou o Luke um pouco, né? Mas, tipo, eu ainda acho que não. Eu também acho improvável. A galera fala muito isso por causa do sotaque, mas... Whatever, gente. Você não nasce com sotaque, você adquire um sotaque, só pra vocês saberem. Não é hereditário, o cara é britânico, então a Rey é britânica. Se japoneses vierem morar aqui no Brasil e a filha, o filho deles crescer falando português, ele vai ter um sotaque. Não, hoje ele cresceu aqui no Brasil, que também vai ter sotaque dependendo do lugar. Por exemplo, tem Jakku é a Inglaterra de Star Wars, todo mundo fala britânico, por isso que a Rey fala britânica. É isso que vocês têm que saber. Não viaja. Mas aí também agora eu achei interessante essa teoria, a gente já vai entrar no próximo filme de Star Wars que sai esse ano, que é o Rogue One. E a gente sabe pouca coisa também, um pouco de Rogue One, ainda não saiu o trailer, mas assim, o que a gente sabe até agora da história, também é rumor, ninguém confirmou isso até agora, mas é que aí o personagem do Mads Mikkelsen, que faz eu não sei falar o nome dele direito, ele fez Hannibal, ele fez o Le Chiffre, fala assim. É o protagonista de Hannibal, participou da 007, aquele cara que chora sangue. E ele vai participar do filme, né? E assim, o que sugeriram até agora seria o que ele é. Ele é o cara que criou a Estrela da Morte, o engenheiro que planejou ela, e ele ficou muito arrependido na hora que ele viu o uso que isso teria. Ele viu a merda que deu, e o que ele falou? Ele facilitou. Não, ele falou pra filha dele, que vai ser a personagem da Felicity Jones, a protagonista do Rogue One, como encontrar os planos que vão destruir a Estrela da Morte. Então ele seria um cara que passou dos lados, ele foi do... ele, de certa forma, ele foi o que facilitador. Ele seria meio que o Oppenheimer na vida real, né? O cara que criou a bomba atômica e depois morreu totalmente arrependido disso. Que ele fez. Ele seria esse cara que passou a ideia pra filha dele e vai gerar toda a trama em torno disso, que vai ser a busca por esses planos. Mas qual que é a teoria? O Mads Mikkelsen, ele é nórdico, que é da região, não sei se ele é norueguês ou se ele é sueco, que é a mesma origem do Max von Sydow, que faz aquele personagem do começo do... Que é aquele personagem que entrega os planos pro Paul. E os dois são muito parecidos, então qual seria essa ideia? Seria ele, o mesmo personagem, e aí a gente saberia mais dele no universo. Uma coisa que fica meio difícil, assim, os planos da Estrela da Morte começam a ser traçados a partir dos episódios 2, né? Talvez ele seria o cara que, sei lá, operacionalizou, não sei. Porque, tipo, se foi ele que criou... Ele seria muito velho. Ia ter uma controvérsia de tempo que talvez negaria essa teoria. Talvez ele tenha atrapalhado no projeto, não seja justamente o cara que idealizou. Que a gente vê a primeira vez que a gente vê um projeto de Estrela da Morte é na mão do Conde Dooku, no episódio 2. E depois a gente vê a construção dela no episódio 3 já, tipo, começo da construção da Estrela da Morte. Então já passa aí que o Império tem ela. Ele pode ser, sei lá, o engenheiro-chefe do projeto que, tipo,
coordenou a construção, não Pode ser necessariamente o cara que idealizou. Até porque é quando se passa o Rogue One. Rogue One, nesse período de tempo. Mas assim, seria legal, porque já surgiram várias indicações aí da Lucasfilm de que teria um personagem de Rogue One que estaria, e o Despertar da Força estaria nessa trilogia nova. Bem que também, se for o Macron, o cara morreu já, então. Mas enfim. Não, mas também, se realmente ele passou pra filha, descendência, é bem capaz da filha dele ter alguma Pode aparição nos episódios. Tem gente também falando que ela é mãe da Rey, por quê? Porque ela é britânica, mas foda-se, ela é britânica. Todo mundo lá na Inglaterra é parente. É, tipo, tem Todo mundo tem sangue nobre lá na Inglaterra. Não, eu acho que tem mesmo. Não acho que não tem nada a ver com isso, assim. Ela nem tem a força, porra, ela é só uma rebelde e tudo mais. Sim, a Rey tem que ser. Eu ainda acho que a Rey tem que ser descendente de alguém com. Star Wars força, é história, porque não tem contos de como. fada, é Skywalker, a linhagem É a perdida, jornada do herói sempre pura, vai então- salvar a galáxia, então é a maior prova de ser Skywalker mesmo. E eu vi uma teoria também, me mandaram hoje, na verdade, por mensagem, falando da Rey não ser filha do. Não ser filha do Luke, mas seria da Leia com Han Solo. Tem várias pessoas falando isso. Do Kylo Ren ser meio que o filho adotivo, ser filho do Luke, mas criado pela Leia com Han Solo. Porque essa teoria ela é muito embasada no antigo universo expandido, né? Que tem toda uma trama dos filhos do Han Solo e da Leia, filhos do Que seria. Eu não lembro. a Mara Jade, agora. que também é uma personagem aí que é favorita dos fãs, que é introduzida na trilogia do Timothy Zahn, dos Herdeiros do Império. Ela é uma personagem que seria a mulher do Luke. Todo mundo queria ver ela no filme, porque ela é uma personagem foda pra caralho. Eu acho muito improvável que a Disney vá chegar nisso, que ela vá querer colocar, porque... Eu acho que seria muita dor de cabeça também para um roteiro, né? É muita coisa para explicar, sendo que eu acho que eles não pretendem fazer um filme contando entre o... Não. Talvez livros, assim, né? Sim, mas em filme acho que não, e deixar muito solto, deixar pontas soltas, né? É Star Wars, mas também não é, porque eles sempre gostam de depois amarrar o que eles deixaram solto. Então, eu acho que pegar esse fato de Leia e Han Solo tiveram vários filhos... Não, e tem, no filme todo dá a entender que ele é filho mesmo, tipo, eles têm toda uma relação. Sim, senão... Não faria sentido a Aquela Rey- cena da morte do Han Solo também não faria nenhum sentido, porque quando ele mata o pai dele, o Han é a Solo total sente a ascensão dor dele Não, e você do lado sente, negro. Tipo, você vê a dor na cara do Han Solo, que põe a mão na cara do filho. Faz muito sentido a Rey ser filha da Leia e do Han Solo, porque daria a entender que eles cagaram pra ela, tipo, eles conheceram a menina e não teve nenhuma relação Sim, assim emocional. durante o filme a gente fica aquele... Tipo, eles ficam querendo trazer o filho dele de volta. Eles têm a preocupação de pais pro filho. E a Rey foi abandonada. Não abandonada, talvez por algum motivo. Ela foi abandonada. Foi abandonada. Mas talvez tenha um E motivo. seria totalmente, tipo, contra o que a Leia e o Han Solo passam durante o filme. E quando o Han Solo, ele tem uma relação paterna assim com a Rey durante o filme, mas eu acho que ele vê nela, tipo, talvez o que ele queria, um pouco dele, é algo que, tipo... Ele queria que o filho dele fosse. Ele tá carente, cara, o filho dele tá do lado negro. Você não Você trataria bem a pessoa? Você passa mais de 20 anos andando numa nave com um Wookiee, você não estaria carente, né? Você é só mulher, faz 20 anos que você não vê só mulher. Seu filho, eu ia falar que seu filho é rebelde, mas não. Porque os rebeldes não têm Só resistência. Mas o seu filho tá do lado negro da força. Aí você encontra uma garota, tipo, tá praticamente perdida, não sabe o que vai fazer. Que tem um conhecimento, tipo, fenomenal. Ela ensinou ele a mexer na nave dele. Ela pilotou a nave melhor que ele, né? É óbvio que o cara ia olhar pra ela e, tipo, querer ou não ter uma relação meio que paterna com ela. E é que nem a gente falou, é a jornada do herói de Star Wars. É que nem a gente viu o Kenobi tendo com o Luke no episódio 4. Então eu acho que, tipo, ela ser filha dele fugiria muito. E talvez, tipo, mas aí no final do filme ela abraçou a Leia sem nem se conhecer. Cara, ela foi a única pessoa que tava lá consciente que presenciou a parada. Ela tava ali, a Leia, tipo, a Leia tem a força, só pra vocês entenderem, a Leia também tem a força, ela sentiu o que aconteceu. Então é óbvio que na hora que as duas se viram, as duas, tipo, é a força, é Wi-Fi, mano. A conexão rápida. Mas eu acabei de lembrar aqui de uma outra parada que, assim, no filme eu senti que deu um pouco a entender, não sei até que ponto isso vai ser pensado. Do fim também ter alguma ligação com a força.
Ah, eu vi isso também. Porque assim, logo no começo lá, quando ele tem aquele momento que ele se recusa a matar os civis e que ele se volta contra a Primeira Ordem, o Kylo Ren olha fixamente pra ele meio que sem motivo. Talvez ali também ele tenha sentido que o cara era algo mais, ele tenha sentido a força. Tanto que a hora que o Finn foge com o Poe Dameron, o Kylo Ren sabe exatamente quem foi o cara, né? Tipo, ele perguntou quem foi Sergeant Trooper, ele fala o número lá que é FN 2187 e isso, tipo, dá a entender que, assim, o Kylo Ren tá de olho no cara por alguma razão. E na cena em que a base Starkiller destrói aquele sistema onde estava a Nova República, a hora que os raios atingem os planetas e o Finn, ele tá entrando naquela nave que ele vai fugir, ele ouve gritos de desespero e tudo mais. Verdade. E a única pessoa que ouviu gritos de desespero na trilogia clássica foi o Obi-Wan quando a Estrela da Morte destrói o planeta de Alderaan, que ele sente aquele distúrbio na força e fala que eu tô ouvindo gritos de terror e tudo mais. Então, assim, talvez... Por que o Finn ouviu isso? Por que teve essa preocupação em colocar aquele barulho de gritos justamente quando o Finn tava aparecendo? E o fato de agora os Cavaleiros de Rain, a Nova Ordem, eles pegarem crianças, né, pra se tornarem Stormtroopers, o passado do Finn fica algo a mais pra gente estar desvendando. Nem que ele não seja um Jedi, mas assim, existem no universo de Star Wars pessoas que têm a sensitividade pra força e não são Jedi. A Leia é um bom exemplo disso. Sim. Mas a Leia também tem sangue, né? É filha de Skywalker. Não, ele pode ter o sangue, mas assim, não... Sim. Só que daí fica aquela, tipo, quem seria, da onde... teria que ter essa preocupação. Eu já ouvi também falando dele ser descendente do Mace Windu. Eu não... Mace Windu, Lando, né, também falaram. Não, do Lando. Que nem eu vi num vídeo aí, falaram que chega de família, vamos pegar pessoas seria diferentes. cagar, muito zoado falar que não... só existe uma família de negros na galáxia gigantesca. Esse preconceito aí, filho, pô. Já quase matou um cara, se deixar ele na friendzone e falar que ele é filho do Lando, tá de sacanagem, né, mano? Caramba. Tem gente até que quer que ele seja par do Poe Dameron, né? O próprio Oscar Isaac quer que seja. Não, faz ele ficar com a Rey, seria uma realização pra todos. Seria uma realização pra mim, cara. Deixa o Finn ficar com a Rey. Poe Dameron ele tem cara, né, de ser gay. O ator mesmo queria que ele fosse par do Finn. Mas não sei. Inclusive vai sair a HQ da Marvel, as aventuras do de Poe Dameron. Promete. Baita personagem, que eu acho que vai ser muito mais explorado no episódio 8, porque vai ter uma HQ, a primeira HQ, né, que eles estão, do novo, agora que eles estão fazendo, vai ser a dele. A gente sabe que o roteiro do episódio 8 está sendo reescrito, inclusive foi uma das razões para ter sido adiado. Ser adiado, para justamente dar mais tempo de tela, mais foco no Poe, na Rey e no Finn. Então, realmente, esses personagens que todo mundo gostou, eles vão ter mais... que são os personagens que Star Wars agora são eles, né? A nova geração de Star Wars vai viver as aventuras deles. E a gente espera que o episódio 8 realmente venha. Eu acho que vai ser na pegada do episódio 5, vai ser o filme. Já falaram que vai ser mais sombrio, então... Eu acho que... aguardo. Sim. E vai ser muito bacana se ele já começar passando que teve o treinamento paralelo da Rey com o Luke e do Kylo Ren. Também queremos que Rogue One seja foda. Não, vai ser. O Star Wars que vai ter esse ano vai ser muito bom. A pegada dele é totalmente diferente do que a gente viu em filmes de Star Wars, então vai ser uma proposta nova. E eu acho que se for bem aceita, eles vão trabalhar muito nisso. Também tem os filmes do Han Solo. Eu vou falar o filme solo do Han Solo. Futuramente, talvez o do Boba Fett. Então, a gente fica na torcida. Star Wars todo ano é o que há. Estamos muito felizes por isso. Se você gostou aí das teorias, comenta aí. Se você tem mais teorias, comenta também. Por favor, não comenta teorias. A gente teve pessoas comentando teorias no vídeo passado. Vai mandando teoria que a gente vai juntando teorias. E a gente vai trazer vídeo de teoria até lançar o episódio 8, porque é o que a gente faz. A gente especula. É que nem o Matheus falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nós nerds temos o dever de especular e sonhar até que venha o episódio 8 de Star Wars. Então, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, que a força esteja com vocês. Falou.